Nós vamos caminhar para o último episódio da nossa série nesse mês, a série chamada Véspera, a expectativa de algo que está para acontecer. Nessa semana, eu estive em São Paulo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu amo estudar e quero sempre me aprimorar cada vez mais. Estou tentando uma vaga num mestrado lá em São Paulo. Aí fui. Já estou sabendo andar de trem para não me perder, andar de metrô para não me perder. E essa semana eu fui lá, cheguei atrasado para o processo, ia chegar atrasado para a entrevista. Chamei um Uber, aí ele me levou para lá, conversa vai, conversa vem. Conheci então o tal do Luiz. O Luiz, ele é um mineiro que mudou para São Paulo aos 14 anos de idade. E ele é apaixonado por São Paulo. Assim como todos vocês são apaixonados por São Paulo, imagino eu. Eu sou apaixonado por São Paulo. Acho uma cidade fantástica, apesar da loucura, da correria, mas tem muita coisa muito interessante. E ele contou que, dentre as paixões dele, além de ser apaixonado pela cidade, ele é apaixonado por carro. Quando ele estava para completar 18 anos, ele já estava juntando uma grana para comprar um carro. Hoje ele tem lá 34 anos, tem 2 carros, está terminando de reformar um 3º carro e é apaixonado por isso. E foi interessante que terminou a entrevista, eu tinha que voltar para cá e fui pegar o Luiz, chamei o Luiz para me levar lá para o terminal da Barra Funda para poder voltar para cá. E quando a gente chega na Marginal Tietê, está impossível, 8h30 da noite está impossível o trânsito. Ele explicou, por causa da ponte do Jaguaré, né, aquele problema. Tem a outra ponte também que deu problema, acho que é a ponte do Limão, não? É a Jaguaré, daí atrapalha toda a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Então estava aquela loucura, 8h30 da noite, trânsito. E aí ele fez uma coisa que, se ele me pedisse para eu fazer, eu ia sentar e ia chorar. Ele começou a cortar caminho. Eu não sei por onde é que ele foi, ele saiu da Marginal. Quando eu percebi, já estava lá na frente, onde poderia estar. E ele falou assim, olha, como eu moro há muito tempo aqui, qualquer parte dessa região eu conheço, porque eu trabalho com isso há muito tempo. E eu fiquei pensando assim, imagina se eu estivesse aqui com o meu carro e o meu GPS tivesse travado, meu GPS ficasse mudo, eu perdesse o meu contato, a minha conexão com o GPS. Gente, eu ia encostar o carro, eu ia chorar, eu ia lamentar, ia esperar até chegar de madrugada para ligar aquela tensão. E às vezes é isso que acontece com a gente na nossa vida. Às vezes a gente está num rumo, a gente não sabe se converte à esquerda, se converte à direita, se permanece no caminho, porque às vezes a gente perde essa conexão com aquele que está nos dirigindo a todo momento. E como é fácil a gente se perder no caminho, como é fácil a gente errar a rota. Véspera tem a ver então também com essa expectativa, a expectativa de se tomar a decisão correta. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 36 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 36 a 38. Enquanto você abre a sua Bíblia, abre o seu aplicativo, nós vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico, porque é sempre importante, antes da gente ler um texto bíblico, entender qual era o contexto, por que o Espírito inspirou homens e mulheres para escreverem essas letras sagradas. Todos vocês sabem que a Bíblia é dividida em dois momentos muito especiais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala do quê? Fala das promessas relativas à vinda do Messias. E o Novo Testamento fala do cumprimento da vinda do Messias, do cumprimento dessas promessas. O Antigo Testamento são escritos que falam ao antigo Israel, a nação escolhida para a vinda do Messias. E o Novo Testamento fala do novo Israel, como ajuntamento de pessoas ao redor do Messias. Mas você já se perguntou o que tem, historicamente, entre o período do Antigo e do Novo Testamento? E aqui eu vou fazer uma dinâmica com quem está com Bíblia que não é aplicativo. Quem tem Bíblia que não é aplicativo? Levanta para eu poder enxergar. Ok. Lucas capítulo 2, Fátima. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38.
Quem tem a Bíblia física, eu preciso que você pegue ali a última página do Antigo Testamento e veja para mim se tem alguma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Apenas nas Bíblias físicas tem isso. E tem uma razão de por que isso. As Bíblias mais antigas tinham. Existem páginas em branco? Não. São as mais antigas que tinham. Alguém tem ali, Roberto? Quantas páginas tem em branco? Apenas uma página em branco. Alguém tem mais páginas em branco? Só uma? Alguém tem 4 páginas em branco? Essas são as traduções mais antigas de João Ferreira de Almeida. Sabe por que as Bíblias antigamente tinham 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento? Para explicar exatamente isso daqui. Um período de silêncio. Então, olhe bem para mim. Entre o Antigo e o Novo Testamento houve 400 anos de silêncio. Quando Deus não falava mais através de profetas, quando a voz de Deus não era mais ouvida. E quando as pessoas não conseguem mais ouvir a Deus, as pessoas se perdem, elas não sabem para onde elas têm que se converter. E aí o único caminho que elas encontram é a bendita da tal da religião. Quando a gente não escuta Deus, a gente alimenta uma religiosidade vazia. E foi isso que aconteceu. Nesse período de 400 anos de silêncio, é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico. E aí o Novo Testamento começa com alguns profetas que surgem depois de 400 anos. João Batista, e o caso agora dessa mulher que a gente vai ler sobre ela, a profetisa Ana. E nós vamos ler o texto bíblico. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. É como se o povo de Israel estivesse na Marginal Tietê, no final de ano, com problema na ponte Jaguaré, 8h30 da noite, aquele trânsito pesado, e eles perderam contato com Deus. E eles estão seguindo o caminho que todo mundo está seguindo, e está demorando mais, e está cansando, e está difícil. E aí acontece esse momento aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quando a gente fala em igreja, a gente pensa imediatamente em estrutura física. Se alguém ligou para você antes de você vir para cá, tentando marcar um café com você, você falou, agora eu não posso, eu vou onde? Eu vou à igreja. A gente foi ensinado a pensar que isso daqui é a igreja, que estrutura física é a igreja. E essa forma de pensar vem lá do Antigo Testamento, lá dos judeus. Porque os judeus chamavam o templo de casa de quem? Casa de Deus, casa do Senhor. Quando eu era criança, o primeiro versículo que eu lembro que eu decorei numa escola bíblica dominical, por isso que é importante você frequentar uma escola bíblica dominical, porque você aprende desde pequeno a se aprofundar na palavra. É o versículo, é um salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só mais tarde que eu fui saber que esse salmo era um salmo dos degraus, era o salmo da peregrinação, mas ele já estava internalizado na minha mente e no meu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente cantava musiquinha, e a gente dizia que quando a gente ia para o templo, a gente ia para a igreja. Mas espera aí. Se isso daqui é casa do Senhor, isso daqui então é espaço sagrado. Mas e quando nós saímos? Aí Deus começa a se organizar melhor aqui na casa dele? Qual é o quartinho de Deus? Onde é que ele dorme aqui? Onde que ele faz as refeições dele? Onde ele recebe os anjos para fazer reunião com eles? Se essa é a casa dele? A questão é que templo se torna igreja. Esse é o templo da igreja onde eu cresci, lá no norte do Paraná, em Maringá. Cabem 500 pessoas, ar-condicionado, 3 cultos aos domingos, um às 10 da manhã, outro às 18, outro às 20 horas. Nesse templo,
Eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Eu desenvolvi trabalho voluntário com adolescentes, com jovens, com creches, na área de música, na área de teatro. Porque a igreja ela tem esse poder e essa influência interessante de ajudar as pessoas a interagirem entre si. Mas não sei se vocês perceberam o termo que eu usei. Este é o quê? É o templo da igreja na qual eu cresci. O espaço físico é o templo. Agora, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, este templo passa a ser igreja. Ele passa a ser igreja quando existem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali é a igreja. Sexta-feira, nós tivemos um culto da nossa igreja, numa pizzaria, com o meu grupo pequeno. Estávamos ali em mais 2 ou 3, depende, né, Alfredo? Mais ou menos culto. Mas estávamos ali em nome de Jesus. Conversamos sobre várias coisas, entre elas a nossa fé em Jesus, a nossa vivência comunitária. Isso é ser igreja, é a gente desfrutar comunitariamente. A questão é que muitos de nós fomos criados e associamos a nossa relação com o templo como se fosse a nossa relação com Deus. E isso é um equívoco. A sua relação com o templo não é igual à sua relação com Deus. A sua relação com a religião não é igual à sua relação com Deus. Uma coisa é diferente da outra. E esse é o caso da profetisa Ana. Nos textos que nós lemos, o versículo 37, ele é o coração dessa breve história dessa mulher. E eu até destaquei ali. E eu quero que alguém leia em voz bem alta para a gente o que está destacado em amarelo, por favor. Isso, muito obrigado. Percebem? A vida dela se resumia ao que? Ao templo. Ela tinha que estar todos os dias no templo, e não apenas estar fisicamente no templo. Ela tinha que fazer coisas no templo. Ela tinha que jejuar, tinha que orar, ela tinha que fazer coisas. Porque essa é a forma como a maioria de nós foi ensinada a se relacionar com Deus. Ela nunca deixava o templo. E a gente vai entender por que é que esse versículo está aqui de maneira tão central nessa narrativa. Porque existe um antes de Cristo e um depois de Cristo na vida da profetisa Ana. E nós vamos ver agora isso. Como era a vida dela antes de ter o encontro com Cristo e o que mudou na vida dela a partir do encontro dela com Cristo. Antes do encontro de Ana com Jesus, ela tinha uma expectativa. E isso é muito importante. Por que é que ela precisava estar ao templo todos os dias? Estar no templo todos os dias? Por que ela precisava jejuar e orar todos os dias? Ela precisava do templo como muitos de nós procuramos uma religião. Procuramos uma religião porque precisamos de algo. E, geralmente, a religião é procurada para aliviar a dor. Vamos ser sinceros, gente. Quantas pessoas o João de Deus atendeu lá em Abadiânia? Milhares. O que as pessoas estavam procurando nessa religião? Deus, um alívio para suas dores. Então, não importa a religião. As pessoas estão à procura de algo que alivie o coração delas. E esse era o coração de Ana. Se vocês perceberam a narrativa dela, ela vem de uma história triste. E é difícil para a gente conseguir perceber isso sem entender o contexto. Mas começa dizendo que ela era filha de Fanuel. Para começar, o nome de Ana era um nome religioso. Hana. Hana significa o quê? Graça, graciosa. Aquilo que ela é um presente de Deus sem ela merecer ser um presente de Deus. O pai dela se chamava Fanuel, que também é um nome religioso. Fanuel é uma escrita grega de uma palavra em hebraica chamada Peniel. Peniel é o quê? El, Deus, penei, rosto, face. Aquele que está diante de Deus. Só pelos nomes você imagina como que deveria ter sido a criação de Ana. É uma criação onde Deus era central, onde o templo era central, porque depois de adulta, depois de idosa, ela não precisava mais ir, mas continuou indo. Uma dinâmica onde parecia que
as pessoas precisavam colocar Deus como centro da vida delas, e nada de errado quanto a isso. O problema está em confundirem Deus com a experiência religiosa. Além disso, ela tinha se casado, mas ela ficou casada apenas 7 anos. Aí as más línguas vão dizer que isso não pode ser algo necessariamente ruim. Pode ter sido até algo bom, ela ter ficado viúva tão cedo, que daí não tinha um homem para encher as paciências dela. Mas ela ficou casada apenas por 7 anos. E depois de viúva, continuou viúva até aquele encontro com Jesus, com 84 anos. Gente, isso é assustador, porque expectativa de vida naquela época, as pessoas duravam por volta de 50, 60 anos, já era muito idoso. Ela estava vivendo há 84 anos. E ela estava vigorosa, indo ao templo sempre. Mas por que ela ia ao templo? Porque é aí, então, que entra essa história triste. Ela é filha de um pai que tinha um nome com significado muito poderoso da presença de Deus na vida deles. Ela tinha um nome que carregava um simbolismo de graça, de algo que Deus poderia ter feito na vida dela. Ela tinha se casado, ficado 7 anos casada, estava viúva. Possivelmente não tinha filhos, porque, de acordo com a lei judaica, quando uma mãe ficava viúva, ela ia morar com o filho. Mas ela tinha que ir ao templo todos os dias. Possivelmente era uma mulher extremamente solitária. Para ajudar, ela era da tribo de Asser. O que é a tribo de Asser? São 12 tribos em Israel. 10 dessas tribos se perderam no processo histórico. A gente vai estudar isso ano que vem na Escola Bíblica Dominical, História de Israel. Aí vocês vão entender melhor isso. Mas é uma das 10 tribos perdidas, ou seja, ela era uma das últimas do seu clã, da sua família. Ela está solitária, então a religião, o templo, acabava sendo um ambiente para ajudar ela a desenvolver uma identidade, para ela desenvolver um rosto, uma aparência de quem ela era. Percebem isso? Esse é um lado positivo da religião. Ela ajuda a gente a se encontrar no meio de outras pessoas. O problema é quando a religião se torna algo mais importante do que o próprio Deus. A religião ajudava ela a desenvolver essa identidade, o seu rosto. Por falar em rosto, há uma história notável, contada por um escritor, e é uma história verídica, por isso que ela é tão notável. Um homem, ele ficou gravemente machucado num incêndio. Esse incêndio aconteceu na casa dos pais dele, e ele estava por perto, ele entrou para poder resgatar os pais, só que provocou muitas queimaduras, principalmente no rosto dele. O rosto dele ficou desfigurado. E ele não deixava ninguém ver ele, inclusive a sua esposa. Então a esposa foi procurar um cirurgião plástico naquela cidade. Era um cirurgião muito bom e muito caro. E ela contou a história para o cirurgião. E o cirurgião disse para ela ficar tranquila que, sim, ele poderia restaurar o rosto do marido dela. Só que ela não havia ido para lá para que o médico, o cirurgião plástico, restaurasse o rosto do marido. Ela tinha ido lá porque ela queria que o cirurgião desfigurasse o rosto dela, para que ela pudesse compartilhar a dor do seu marido. E é exatamente dessa forma que Deus se sente com relação a nós. Ele assumiu o nosso rosto, ele assumiu a nossa condição desfigurada, ele se tornou como nós, para provar até onde ele irá, para estar com aqueles que ele ama. Preste bem atenção. O Deus do universo nasceu na pobreza de um camponês e passou a sua primeira noite no lugar, no coxo, onde as vacas comiam. Deus deixou a glória dos céus e se mudou para o nosso bairro. Deus assumiu a nossa condição de dores, de traumas, de lutas, de dificuldades, para provar o quanto Ele nos ama. Max Lucado escreveu assim certa vez: em qualquer momento, Jesus poderia ter dito, chega, já basta, eu vou para casa. Mas Ele não fez isso. E Ele não o fez porque Ele é amor. Vamos ser sinceros? Se você fosse Jesus,
na primeira dificuldade, se eu fosse Jesus, na primeira dificuldade, eu falava, não vale a pena. Não vale a pena. Por essa turma não vale. Gente que usa o meu nome para ganhar dinheiro em cima dos outros. Gente que usa a fé dos outros para causar mal. Não vale a pena. Mas ele fez isso por amor a mim e a você, a todos nós. E eu quero que você entenda isso, que a história de Ana nos relata isso. Não importa o tamanho das suas perdas. Há um caminho maior e superior ao caminho da religião para mim e para você. Um caminho de alguém que poderia ter desistido e não desistiu. Um caminho de redenção para nós. E agora nós vamos ler o versículo 38, que relata o encontro de Ana com Jesus. Nós vimos domingo passado que José e Maria levaram Jesus para a purificação no templo. E Simeão, dirigido pelo Espírito, foi ao templo. Simeão não tinha o hábito de ir ao templo. Olha o contraste que interessante. Simeão não tinha o hábito de ir ao templo, mas ele foi ao templo guiado por quem? Pelo Espírito. E quando ele chegou no templo, guiado pelo Espírito, ele viu Jesus. E ele, guiado pelo Espírito, identificou: eis o Messias que há tanto tempo esperávamos. Do outro lado, Ana, que não saía do templo. E ela não havia percebido até que Deus levanta Simeão para fazer a declaração. Esse menino, esse bebê, vai levantar muitas pessoas, mas vai causar a queda de muitas pessoas, porque ele vai revelar o que está no mais íntimo do coração das pessoas. Então, Ana tem um insight. Esse bebê é o Messias. Então, uma mulher que estava acostumada ao templo, quando ela tem esse encontro com Jesus, o texto diz, como a Vitória leu, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Porque ela identificou que Jesus era a promessa do Antigo Testamento se cumprindo. Jesus é aquele que veio até nós, na nossa condição desfigurada, na nossa condição machucada, para justamente dizer que Deus não está lá no céu sem se importar conosco. Ele está ao nosso lado, Ele está acessível a nós. E a vida dela foi transformada. Simeão, quando se encontra com Jesus, ele faz a seguinte oração: Deus, agora pode me despedir em paz, pode me levar, porque eu estou completo, enxerguei a salvação. Ana, por outro lado, apesar de estar com 84 anos, algo diferente surge de dentro dela. Uma mulher que tinha perdido família, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que precisava estar na religião para poder encontrar algum sentido para a sua vida. Quando ela se encontra com o menino, aquele encontro muda ela por completo, ao ponto dela se alimentar com uma intensa esperança que traz de volta a juventude. E ela não para de falar a todo momento: eis o Messias, eis aquele que vai trazer redenção à nossa nação, eis aquele que vai nos salvar. Porque é isso, o encontro com Jesus, ele nos transforma de dentro para fora. Ana se desconverteu da idolatria do templo, da idolatria da religião, e se converteu a Jesus. E teve a sua vida transformada pelo Messias. É como se Ana estivesse na Marginal Tietê, numa terça-feira à noite, 8h30 da noite, com a ponte do Jaguaré danificando todo o trânsito, um trânsito violento que não é comum às 8h30 da noite, e ela precisava encontrar um lugar de descanso, mas ela tinha perdido o contato com o GPS. Ela não sabia que rumos tomar, então ela continuava naquilo que era mais seguro. Mas então, quando Deus vem e fala com ela, ela recobra a lucidez, recobra o vigor, recobra a alegria. Que nesse ano de 2019, você se desconverta da igreja, você se desconverta do templo, você se desconverta da religiosidade e você se converta a Jesus, para que você experimente esse vigor que apenas Ele pode nos proporcionar. E que a partir desse encontro com Jesus, outras pessoas se encontram com Jesus a partir da sua vida.